Oi, pessoal, tudo bem? A análise de hoje é sobre uma reflexão muito poderosa do pastor Ed Renekiewicz. Ele faz um contraste bem interessante entre duas formas de encarar a espiritualidade. E para explicar essa ideia, ele usa uma analogia super moderna que com certeza vai fazer a gente pensar. Olha só que interessante. O pastor começa contando que muita gente fala para ele: fica na sua, não arruma confusão, só prega o evangelho. Só que, como ele mesmo aponta, às vezes pregar o evangelho na sua forma mais pura é o que causa o maior rebuliço de todos. E a história que ele conta para provar isso é sensacional. Então vamos lá, para a gente entender o ponto dele, a gente precisa voltar no tempo, lá para a cidade de Éfeso, uma cidade super movimentada da antiguidade. A história está no livro de Atos, capítulo 19, e essa cena, esse drama que prepara o terreno para toda a discussão sobre fé, dinheiro e principalmente medo. Então, a história é a seguinte: o apóstolo Paulo chega na cidade e começa a pregar. A mensagem dele começa a incomodar um cara chamado Demétrio, que era um artesão, um ourives. Por quê? Porque o negócio dele era vender pequenas estátuas de prata da deusa Ártemis. E ele percebe que o negócio dele está ameaçado. Então o que ele faz? Ele junta os outros artesãos, faz um discurso inflamado e, de repente, a cidade inteira vira um caos. Todo mundo corre para o teatro e fica lá gritando por 2 horas seguidas. E o mais curioso de tudo, a Bíblia diz que a maioria das pessoas nem sabiam por que estava ali gritando. Tá, mas que mensagem era essa? O que foi que o Paulo falou que foi tão disruptivo, tão poderoso, a ponto de virar uma cidade de cabeça para baixo e ameaçar a economia local? A causa de tudo tá aqui, nessa frase. Simples, direta, mas explosiva. Deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Pensa só, essa única ideia batia de frente com toda a estrutura econômica e religiosa de Éfeso. Uma cidade que vivia, em grande parte, da venda de lembrancinhas de estatuetas da deusa Ártemis. E agora a gente começa a chegar no X da questão. Aquele tumulto todo não era só sobre fé, não. No fundo, bem no fundo, era sobre medo. E é esse medo que revela uma fraqueza fundamental em um certo tipo de religião. O discurso do Demétrio é super revelador. Vamos ver os medos dele em ordem. Primeiro, ele tem medo que a profissão perca a reputação, ou seja, que ele perca dinheiro. Segundo, que o templo da deusa, o lugar físico, seja desacreditado. E por último, que a própria deusa, a imagem, perca a majestade dela. Percebe a conexão? O negócio, o templo e o ídolo, eles eram totalmente dependentes um do outro para existir. E é exatamente isso que o pastor Kivitz define como uma religião idolátrica. É um sistema que precisa de coisas que a gente pode tocar, que a gente pode controlar. Precisa de objetos, de lugares específicos, de regras bem claras, de estruturas construídas por nós. Se a gente tira essas coisas, se tira o templo, a estátua, o ritual, o ídolo meio que se desfaz, porque ele não tem vida própria, né? Isso aqui é genial, porque fala muito sobre a natureza humana. A gente tende a preferir regras concretas em vez de princípios abstratos. É muito mais fácil seguir uma instrução clara como dê 10% do que viver o conceito amplo de seja uma pessoa generosa. A religião do ídolo oferece justamente essa segurança, essa coisa concreta que a nossa mente gosta. E tudo isso nos leva para o coração da mensagem. O contraste poderoso entre dois sistemas espirituais. Duas formas de se conectar que são, na verdade, opostas. E aqui vem a grande analogia. De um lado, a religião a cabo. Ela precisa que a gente se conecte num lugar físico, num dia específico. Ela separa a vida, sabe? Entre o que é sagrado e o que é profano. Do outro lado, tem o evangelho sem fio. Esse é como um Wi-Fi, está disponível em todo lugar. Ele não divide a vida. Pelo contrário, ele enxerga a santidade em todos os momentos. A conexão é direta, sem precisar de cabo, sem intermediário. Para ilustrar isso, o pastor usa um exemplo muito forte. Pensa num alcoólatra. Se ele chega atrasado no culto, no espaço sagrado, ele é recebido com olhares de julgamento. Agora, se esse mesmo homem chega atrasado numa reunião dos alcoólicos anônimos, um espaço que muitos considerariam profano, ele é recebido com sorrisos, com apoio, porque todo mundo ali entende a luta dele. Então fica a pergunta: um espaço é sagrado, mas pode não ter santidade. O outro é visto como profano, mas pode estar cheio de santidade e compaixão. Ok, a ideia de uma conexão sem fio é muito boa, mas como isso funciona na prática? O que isso quer dizer para a nossa vida hoje em dia? E a analogia fica ainda mais simples e moderna. É como se fosse um login na internet. Qual o status de Deus? Sempre on. Sempre online. Qual o login de acesso? O nosso próprio nome. E a senha? Jesus Cristo.
E o resultado disso tudo? Uma conexão que é direta, é imediata e é universal, acessível de qualquer lugar, a qualquer hora. E essa frase, para mim, resume tudo de uma forma linda. Não precisa de barreira, não precisa de peregrinação, de ritual complicado. A conexão é tão perto quanto um pensamento, tão imediata quanto um fechar de olhos. Resumindo então, a espiritualidade sem fio é aquela que nos liberta da necessidade de um ídolo, de um lugar físico, de um intermediário. Ela nos convida para um relacionamento livre, é direto, é imediato, é universal, é para todo mundo, em todo lugar, o tempo todo. E a gente termina com essa pergunta, que é mais uma provocação para a gente mesmo. Vale a pena pensar nisso. A nossa espiritualidade se parece mais com uma conexão a cabo, que depende de lugares e regras específicas para funcionar, ou ela já opera num modo sem fio, livre, constante, que a gente carrega para onde for? A resposta pode dizer muito sobre como a gente vive a nossa fé no dia a dia.